Capítulo 15. Civilizações reencarnacionais, probabilidades e mais sobre o Deus multidimensional. De certo modo falando, pode ser dito que vocês têm civilizações reencarnacionais, assim como reencarnações individuais. Cada entidade que nasce em carne trabalha através do desenvolvimento das habilidades que podem ser melhor amadurecidas e completas no ambiente físico. Ela tem a responsabilidade para e pela civilização na qual tem cada existência, pois ela ajuda a formá-la através de seus próprios pensamentos, emoções e ações. Ela aprende a partir do fracasso, bem como a partir do sucesso. Você pensa na história física, começando com o homem da caverna e continuando até o presente. Mas houve outras grandes civilizações científicas, algumas mencionadas em lendas, algumas completamente desconhecidas. Todas em seus termos agora desapareceram. A você parece que você tem talvez uma única chance como espécie para resolver seus problemas ou ser destruído por sua própria agressão, por sua própria falta de compreensão e espiritualidade. Como você tem recebido muitas vidas nas quais desenvolve e completa suas habilidades, assim acontece às espécies nestes termos, dividindo mais do que a linha singular de desenvolvimento histórico com a qual você está familiarizado agora. A estrutura reencarnacional é apenas uma faceta em todo o quadro de probabilidades. Nele você literalmente tem tanto tempo quanto precisa para desenvolver estes potenciais que precisa desenvolver antes de deixar as existências reencarnacionais. Grupos de pessoas em vários ciclos de atividades reencarnacionais têm tido crises após crises, chegando a seu ponto de desenvolvimento físico e indo além ou destruindo sua civilização particular. Neste caso, eles receberam outra chance, tendo o conhecimento inconsciente não apenas de suas falhas, mas das razões por trás delas. Eles então começaram com uma vantagem psicológica quando formaram novos agrupamentos primitivos. Outros, tendo resolvido os problemas, deixaram seu planeta físico por outros pontos no universo físico. Quando eles alcançaram aquele nível de desenvolvimento, porém, estavam espiritual e fisicamente maduros e aptos a utilizar as energias das quais você não tem nenhum conhecimento prático agora. A Terra para eles agora é uma casa lendária. Eles formaram novas raças e espécies que não poderiam mais acomodá-los fisicamente por suas condições atmosféricas. Porém, eles também continuaram ao nível reencarnacional, tanto quanto habitam a realidade psíquica. Alguns destes, porém, se transmutaram e deixaram o ciclo reencarnacional. Esses que deixaram o ciclo reencarnacional evoluíram para as entidades mentais que sempre foram. Descartaram a forma material. Estas entidades de grupo ainda se interessam pela Terra. Eles emprestam a ela apoio e energia. De certo modo, agora eles poderiam ser pensados como deuses da Terra. Em seu planeta, eles estiveram envolvidos em 3 civilizações particulares bem antes do tempo de Atlântida, quando de fato seu próprio planeta estava em uma posição um pouco diferente, particularmente em relação aos 3 dos outros planetas que você conhece. Os polos foram invertidos, eles foram incidentemente por 3 longos períodos de seu planeta. Estas civilizações eram altamente tecnológicas. O segundo ser, de fato muito superior a seu próprio, ao longo destas linhas.
O som era utilizado muito mais efetivamente, não apenas para a cura e nas guerras, mas também para dar poder aos veículos de locomoção e para provocar o movimento da matéria física. O som era um transportador de peso e massa. A força desta segunda civilização repousa simplesmente nas áreas agora conhecidas como África e Austrália, embora naquele tempo não apenas o clima era inteiramente diferente, mas também as áreas terrenas. Havia uma atração diferente de massa terrena relacionada à posição alterada dos polos. Porém, relativamente falando, a civilização era concentrada em uma área. Ela não tentou se expandir. Ela era altamente encravada e afim do planeta, simultaneamente como uma cultura larga, não organizada, dispersa, primitiva. Ela não apenas não fez nenhuma tentativa para civilizar o resto do mundo, mas fez tudo em seu poder, considerável por um longo período de tempo, para impedir tal progresso. Os membros desta civilização eram em grande parte um grupo de franjas da próspera civilização anterior, a maioria dos quais decidiram continuar a existência em outras áreas de seu universo físico. Estes, porém, eram particularmente apaixonados pela vida terrestre e também pensavam que poderiam melhorar a última experiência na qual estiveram envolvidos, embora fossem livres para se mover para outras camadas de existência. Eles não estavam interessados em começar do nada novamente como uma civilização infante, mas em outras áreas. Então, muito do conhecimento deles era instintivo neles, e este grupo particular passou então muito rapidamente pelo que você chamaria de as várias fases tecnológicas. No início, eles eram particularmente interessados em desenvolver um ser humano que teria proteções internas contra a violência. Com eles, o desejo por paz foi quase o que você chamaria de um instinto. Houve mudanças no mecanismo físico. Quando a mente sinalizasse forte agressão, o corpo não reagiria. Agora, psicologicamente, você pode ver vestígios disto em certos indivíduos que desfalecerão ou até mesmo atacarão o próprio sistema físico deles antes de se permitir fazer o que pensam ser violência para o outro. Esta civilização, portanto, deixou em paz os nativos que os cercavam. Eles mandaram membros do próprio grupo, porém, para viver com os nativos e casarem entre si, esperando pacificamente, assim, alterar a fisiologia das espécies. A energia constantemente em seu tempo, dada à violência, continuou. Ao invés de seguir para outras atividades, começou a se virar contra eles. Eles não estavam aprendendo a lidar com a violência ou agressão. Eles estavam tentando pô-las em curto-circuito fisicamente, e isto, eles acharam, tinha complicações. A energia tem que ter permissão para fluir livremente através do sistema físico, controlada e dirigida mentalmente ou fisicamente, se você prefere. A alteração física foi uma tensão para todo o sistema. As funções, básica e criativa, que foram distorcidas na ideia da agressão, o desejo de agir, não foi compreendido. De certa forma falando, a respiração em si é uma violência. A ambição internalizada resultou num sistema amarrado de controles mútuos, no qual a extensão da ação se tornou literalmente impossível. Um estado mental e físico extremamente consciencioso, restritivo evoluiu, no qual a necessidade física e natural do organismo
por sobrevivência, foi impedida em todos os sentidos. Mentalmente, a civilização progrediu. Sua tecnologia foi extremamente ativada e impelida para frente quando se esforçou para se desenvolver, por exemplo, alimentos artificiais, de forma que não fosse de qualquer modo necessário matar para sobreviver. Ao mesmo tempo, se tentou deixar o ambiente intacto. Seu estágio de automóveis foi perdido completamente, e dos veículos a vapor, e se concentrou bastante no som. O som não poderia ser ouvido por orelhas físicas. A civilização foi chamada de Lumânia, e o próprio nome se tornou em lenda, e mais tarde foi usado novamente. Os Lumanians eram um povo bastante magro, fraco, falando em termos físicos, mas psiquicamente ou brilhantes ou desprovidos de talentos. Em alguns, veja, os controles interiores causaram tantos bloqueios de energia em todas as direções que mesmo sua alta habilidade telepática natural acabou sofrendo. Eles formavam campos de energia ao redor de sua própria civilização. Eles eram então isolados do contato com outros grupos. Eles não permitiram que a tecnologia os destruísse, porém. Mais e mais deles perceberam que o experimento não foi um sucesso. Alguns, após a morte física, partiram para se unir àqueles da próspera civilização anterior, que migrou para outros sistemas planetários na estrutura física. Porém, grandes grupos simplesmente deixaram suas cidades, destruíram os campos de força que os tinham fechado e se uniram a muitas das pessoas relativamente incivilizadas, acasalando-se com elas e tendo filhos. Estes Lumanians morreram rapidamente, pois eles não suportavam a violência, tampouco reagiam a ela violentamente. Eles sentiam, porém, que suas crianças mutantes poderiam ter uma consequente indisposição em relação à violência, mas sem a proibição das reações de nervo-controle com as quais eles eram dotados. Fisicamente, a civilização simplesmente desapareceu. Algumas poucas das crianças mutantes posteriormente formaram um pequeno grupo que viajava nas áreas como itinerantes nos séculos seguintes, com grandes bandos de animais. Eles cuidavam uns dos outros mutuamente, e muitas das lendas antigas relacionadas a meio homem e meio bicho simplesmente foram varridas através dos anos da memória destas associações antigas. Estas pessoas realmente, como remanescentes da primeira grande civilização, sempre levaram dentro de si fortes memórias subconscientes de suas origens. Estou falando dos Lumanians agora. Isto contou para a rápida elevação deles, tecnologicamente falando. Mas, porque o propósito deles/delas eram tão determinado, o evitar a violência mais do que, digamos, a construção do desenvolvimento pacífico do potencial criativo, a experiência deles foi altamente unilateral. Eles foram direcionados por tal medo da violência que ousaram não permitir a liberdade do sistema físico mesmo para expressá-lo. A vitalidade da civilização era, portanto, fraca, não porque a violência não existiu, mas porque a liberdade da energia e da expressão foram automaticamente bloqueadas ao longo de linhas específicas e da exteriorização física. Eles entenderam bem os males da violência em condições terrestres, mas eles teriam negado o direito do indivíduo
de aprender de sua própria maneira, e assim impediram o indivíduo de usar seus próprios métodos criativamente para transformar a violência em modos construtivos. A livre vontade em respeito a isto foi descartada. Como uma criança física protegida de algumas doenças, após um tempo, ela emerge do útero de sua mãe. Assim, por um breve período, a criança é acobertada de alguns desastres psíquicos por um curto período de tempo após o nascimento, e ainda carrega consigo, por causa de seu conforto, memórias de lugares e de existências passadas. Assim, os Lumanians, por algumas gerações, foram apoiados pelas profundas memórias subconscientes da civilização anterior que partiu. Porém, finalmente, estes começaram a se debilitar. Eles tinham se protegido contra a violência, mas não contra o medo. Eles foram, portanto, sujeitos de todos os medos humanos ordinários, que eram então exagerados, desde que, fisicamente, eles não podiam responder nem mesmo com a natureza da violência. Se atacados, eles tinham que fugir. O princípio de bater e correr não era aplicado. Eles não tinham nenhum recurso. O símbolo de Deus deles era masculino, uma figura fisicamente forte de macho, que os poderia proteger desde que eles não se protegessem. Esta figura evoluiu através das eras, assim como suas crenças, e nesta figura eles projetaram as qualidades que eles mesmos não poderiam expressar. A figura se pareceria mais tarde como o velho Jeová, o Deus da ira, que protegia o povo escolhido. Inicialmente, o medo das forças naturais, portanto, era extremamente forte neles por razões determinadas e trouxe um sentimento de separação entre o homem e as forças naturais que o alimentavam. Eles não podiam confiar na terra, já que não tinham a permissão de se proteger contra as forças violentas nela. A vasta tecnologia, a ideia de grande civilização deles eram amplamente subterrâneas. Eles eram, nestes termos, os trogloditas originais, e vieram de suas cidades por cavernas também. Cavernas não eram apenas lugares de proteção nas quais nativos inábeis se agacham. Frequentemente, eram portais das e para as cidades dos Lumanians. Muito após as cidades estarem desertas, os nativos seguintes, incivilizados, encontraram estas cavernas e aberturas. No período que agora você considera como o da Idade da Pedra, os homens que você considera como seus ancestrais, o homem das cavernas, geralmente encontravam abrigo não nas ásperas cavernas naturalmente formadas, mas em canais mecanicamente criados, alcançadas atrás delas, e em cidades desertas, nas quais uma vez os Lumanians habitaram. Algumas das ferramentas criadas pelos trogloditas eram versões distorcidas daquelas que eles encontravam. Embora a civilização dos Lumanians fosse altamente concentrada, não fizeram nenhuma tentativa para conquistar outros ou se espalhar para qualquer grande extensão territorial. Eles se estabeleceram durante os séculos em postos avançados, dos quais podiam emergir e manter o rastro de outros povos nativos. Estes postos avançados foram construídos subterraneamente. Das cidades originais e grandes estabelecimentos havia, claro, conexões subterrâneas, um sistema de túneis altamente complexo e de bela engenharia. Considerando que era um povo de harmonia estética,
Os muros eram forrados com pinturas e desenhos, e esculturas também eram exibidas ao longo destas secretas vias internas. Havia vários sistemas escalados, alguns que carregavam as pessoas a pé, alguns que carregavam bens. Porém, não era prático construir tais túneis para muitos postos avançados, os quais eram comunidades razoavelmente pequenas e relativamente autossuficientes. Algumas estavam a uma boa distância das áreas principais de comércio e atividades. Estes postos avançados eram situados em muitas áreas espalhadas, mas havia número bastante grande deles no que agora é a Espanha e os Pirineus. Havia várias razões para isto, uma relacionada à existência de homens do tamanho de gigantes nas áreas montanhosas. Por causa da tímida natureza destes, dos Lumanians, eles não gostavam da existência dos postos avançados e apenas aos mais bravos e mais confiantes deles eram dadas tais tarefas que, para começar, eram temporárias. As cavernas novamente surgiram como portais se abrindo para o externo, e geralmente o que parecia ser a parte de trás de uma caverna era, ao contrário, construído de um material opaco de fora, mas transparente por dentro. Os nativos da área, usando tais cavernas como abrigo natural, consequentemente podiam ser observados sem perigo. Estas pessoas reagiam a sons que não são audíveis a seus ouvidos. Deles, medo peculiar da violência intensificou todos os deles, mecanismos a um grau surpreendente. Eles estavam sempre alertas e em guarda. É difícil de explicar isto, mas eles poderiam lançar um pensamento mentalmente ao longo de certas frequências, uma arte altamente distinta, e então traduzir o pensamento a um determinado destino em quaisquer um dos vários modos, em forma ou cor, por exemplo, ou até mesmo em um certo tipo de imagem. O idioma deles era extremamente discriminador de maneiras que você não o poderia entender simplesmente por causa das gradações em uso. Frequências e espaçamento eram bastante precisos e complexos. Na realidade, a comunicação era um dos pontos mais fortes deles, e foi de tal forma desenvolvida a um alto grau, simplesmente porque eles temiam a violência tão profundamente e viviam constantemente alertas. Eles se uniram em grandes grupos familiares, novamente pela necessidade de proteção. O contato entre crianças e pais era de um nível bastante alto, e as crianças eram intensamente incômodas se fora da vista de seus pais por qualquer sintonia. Por estas razões, esses indivíduos que administravam os postos avançados se sentiam numa situação muito incômoda. Eles eram limitados em número e, em grande parte, estavam longe das áreas principais de sua própria civilização. Consequentemente, desenvolveram uma atividade telepática ainda maior e uma harmonia com a Terra acima de suas cabeças. Assim, ao mais leve tremor ou passos e aos movimentos mais minuciosos de cima, que não eram habituais, eram instantaneamente notados. Frequentemente, havia orifícios de observação, como os olhos mágicos de nossas portas, por assim dizer, das quais eles podiam observar as câmeras situadas ali, que permitiam as figuras mais precisas, não apenas da Terra, mas das estrelas.
É claro, eles tinham registros completos das áreas de gás subterrâneas e íntimo conhecimento das crostas internas, mantidas cuidadosamente e observadas e antecipando tremores de terra e imperfeições. Eles eram triunfantes sobre deles, descida na terra, como qualquer raça que deixou a terra era. Esta foi, como lhe falei, a segunda e talvez a mais interessante das 3 civilizações. A primeira seguiu generalizadamente sua própria linha de desenvolvimento e enfrentou muito dos problemas que você enfrenta agora. Eles eram amplamente situados no que você chama de Ásia Menor, mas eles foram também expansivos e viajaram para outras áreas. Estes são os povos que mencionei anteriormente, que finalmente partiram para outros planetas em outras galáxias, e de quem vieram as pessoas da civilização de Lumânia. Antes de discutir a terceira civilização, há alguns poucos pontos que gostaria de trazer a respeito da segunda. Isto tem a ver com a comunicação, como ela foi aplicada a deles, desenhos e pinturas, e aqui os altamente distintos canais que deles, comunicações criativas puderam chegar. De muitas maneiras, a arte deles era altamente superior à sua e não isolada. As várias formas de arte, por exemplo, eram conectadas de um modo que é quase desconhecido a você. E porque você é pouco familiarizado com o conceito, será bem difícil de explicar. Considere, por exemplo, algo muito simples. Digamos um desenho de um animal. Você o perceberia simplesmente como um objeto visual, mas estas pessoas eram grandes sintetizadoras. Uma linha não era simplesmente uma linha visual, mas de acordo com uma variedade quase infinita de distinções e divisões, representaria também certos sons que seriam traduzidos automaticamente. Um observador poderia traduzir os sons automaticamente antes de se aborrecer com a imagem visual se quisesse. No que pareceria ser um desenho de um animal, então a história inteira ou o histórico do animal também poderia ser determinado. Curvas, ângulos, todas as linhas representadas ao lado da função obviamente objetiva num desenho, uma série altamente complexa de variações presentes, tonalidade e valor, ou, se preferir, palavras invisíveis. Distâncias entre as linhas eram traduzidas como pausas de som e às vezes também como distâncias no tempo. A cor era usada em termos de idioma de comunicação, em desenhos e pinturas, representando um pouco como sua própria cor o faz, gradações emocionais. A cor, porém, seu valor de intensidade, servia tanto para refinar como para definir, por exemplo, para reforçar ainda mais a mensagem já dada pelo valor objetivo das linhas, ângulos e curvas e pela palavra visível das mensagens já explicadas, ou através da modificação destas em um determinado número de maneiras. O tamanho de tais desenhos também falava da própria mensagem. De um modo, era uma arte altamente estilizada, e ainda assim permitiu ambas uma grande precisão de expressão em termos de detalhes e grande liberdade em termos de extensão. Era, obviamente, comprimida. Esta técnica foi descoberta depois, pela terceira civilização, e alguns dos desenhos restantes, feitos em imitação deles, ainda existem.
mas as chaves para a interpretação foram completamente perdidas. Assim, tudo o que você poderia ver seria um desenho destituído dos elementos multissensuais que lhe deram tal ampla variedade. Ela existe, mas você não a poderia trazer à vida. Eu deveria talvez mencionar aqui que algumas das cavernas, particularmente em certas áreas da Espanha e dos Pirineus, e algumas anteriores na África, eram construções artificiais. Agora estes povos moviam massa com som, e como lhe disse anteriormente, de fato transportavam matéria através de um alto domínio do som. Foi assim que seus túneis foram originalmente formados, e também foi este o método usado para formar algumas das cavernas, onde originalmente eles eram poucos. Geralmente, os desenhos nas paredes das cavernas eram informações altamente estilizadas, quase como signos, em seus termos, em frente a edifícios públicos, retratando o tipo de animais e seres em uma área determinada. Estes desenhos foram depois usados como modelos por seus homens das cavernas nos tempos históricos aos quais vocês normalmente se referem. As habilidades comunicativas deles e, consequentemente, as habilidades criativas eram mais vitais, vivas e responsivas do que são as suas. Quando você escuta uma palavra, você pode estar ciente de uma imagem correspondente em sua mente. Com estes povos, no entanto, os sons construíam automática e instantaneamente uma imagem surpreendentemente vívida que não era tridimensional de nenhum modo. Era internalizada, mas era realmente muito mais vívida do que suas imagens mentais usuais. Certos sons, novamente, foram utilizados para indicar distinções surpreendentes em termos de tamanho, forma, direção e duração, em ambos espaço e tempo. Em outras palavras, os sons produziam imagens brilhantes automaticamente. Por esta razão, havia uma fácil distinção entre o que era chamado de visão interna e visão externa, e era bastante natural para eles fechar deles olhos numa conversa, de forma a se comunicar mais claramente, desfrutando das imagens sempre em mutação e imediatas que acompanhavam qualquer intercâmbio verbal. Eles aprendiam depressa, e a educação era um processo excitante, porque esta facilidade multissensual automaticamente imprimia informação neles, não simplesmente através de um canal sensitivo por vez, mas utilizando muitos simultaneamente. Porém, por tudo isto, e pela imediação de deles percepções, havia uma fraqueza inerente. A inabilidade de enfrentar a violência e aprender a conquistá-la significava, é claro, que eles também dificultaram severamente uma certa característica de se estenderem além. A energia foi bloqueada nestas áreas, de forma que lhes faltou uma forte qualidade ou senso de poder. Não quero dizer necessariamente poder físico, porém, mas tanto da energia deles foi usada para evitar qualquer encontro com a violência que eles não foram capazes de canalizar os sentimentos ordinários agressivos, por exemplo, para outras áreas. Tenho falado sobre os Lumanians em alguns detalhes porque eles são uma parte de sua herança psíquica. As outras duas civilizações foram de muitas formas mais prósperas e ainda a forte intenção atrás da experiência dos Lumanians era extremamente volátil.
Embora eles não fossem capazes de resolver o problema da violência como eles a entendiam em sua deles realidade, o desejo apaixonado deles de fazer isto ainda ressoa ao longo de seu ambiente psíquico. Por causa da verdadeira natureza de tempo, os Lumanians ainda existem como eram em seus termos. Eles são uma constante sangria através da atmosfera psíquica. Isto não acontece casualmente, mas quando algum tipo de harmonia provoca um salto entre os sistemas, o que, caso contrário, parecem bastante separados, e assim tem havido tais sangrias entre sua própria civilização e a dos Lumanians. Várias religiões antigas absorveram a ideia da figura do Deus impetuoso dos Lumanians, por exemplo, na qual eles conseguiram projetar deles conceitos de força, poder e violência. Este Deus que significava proteção para eles, quando a não-violência não lhes permitia protegerem-se a si mesmos. Há uma sangria agora na produção, digamos, na qual os conceitos multidimensionais de arte e comunicação dos Lumanians serão vislumbrados por seu próprio povo, mas numa forma rudimentar. Por causa da natureza das probabilidades, há também, é claro, um sistema de realidade no qual os Lumanians tiveram sucesso em deles, experiências com a não-violência, e no qual um tipo completamente diferente de seres humanos emergiu. Tudo isto pode parecer muito estranho para você, simplesmente porque seus conceitos de existência são tão específicos e limitantes. Ideias de realidades prováveis e homens prováveis e deuses podem golpear alguns de vocês como bastante absurdas, e ainda quando você lê este livro, você é um dos prováveis você. Outros prováveis você não considerariam você real, é claro, e alguns poderiam questionar indignadamente sua existência. Não obstante, o provável sistema de realidade não é apenas uma questão filosófica. Se você estiver interessado na natureza de sua própria realidade, então isso se torna um assunto altamente pessoal e pertinente. Como as várias qualidades dos Lumanians ainda estão presentes em sua atmosfera psíquica, como as cidades deles ainda coexistem em áreas agora chamadas de suas, assim as outras identidades prováveis coexistem com as identidades que agora você chama de suas. No capítulo seguinte, discutiremos você e seus prováveis eus.